Pode abrir a sua Bíblia nesta noite, no livro 2 Reis, capítulo 5, versículo 3. Eu quero começar a ler o versículo 1, juntamente com você. 2 Reis, capítulo 5, versículo 1. O tema dessa mensagem é 7 níveis de uma inteligência espiritual. Qual o tema? 7 níveis de uma inteligência espiritual. Eu acredito que após você ouvir essa mensagem, você vai subir mais um degrau na sua caminhada cristã. Eu acredito que Deus vai falar com você hoje de uma forma sobrenatural, em qual o Espírito Santo vai produzir dentro de você ânimo, mudança, transformação, restauração. Por isso eu quero que você anote, se você puder anotar. Eu quero que você guarde no seu coração tudo que você ouvir nesta noite. 2 Reis, capítulo 5, versículo 1, 7 níveis de uma inteligência espiritual. Amém? Naamã, o comandante do exército da Síria, era muito respeitado e estimado pelo rei do seu país, porque por meio de Naamã, o Senhor Deus tinha dado vitória ao exército dos sírios. Ele era um soldado valente, mas sofria de uma terrível doença de pele. Num dos seus ataques contra Israel, os sírios haviam levado como prisioneira uma menina israelita que ficou sendo escrava da mulher de Naamã. Um dia, a menina disse à patroa: eu gostaria que o meu patrão fosse falar com o profeta que mora em Samaria, pois ele curaria de sua doença. Então Naamã foi falar com o rei e contou o que a menina tinha dito. E o rei ordenou: vá falar com o rei de Israel e entregue esta carta a ele. Então Naamã saiu, levando uns 350 quilos de prata e uns 70 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. A carta que ele levava dizia assim: esta carta é para apresentar Naamã, que é meu oficial. Eu quero que você o cure. Quando o rei de Israel leu a carta, rasgou as suas roupas em sinal de medo e exclamou: como é que o rei da Síria quer que eu cure este homem? Será que ele pensa que eu sou Deus e que tenho o poder de dar a vida e de tirá-la? Ele está querendo briga. O profeta Eliseu soube do que havia acontecido e mandou dizer ao rei: por que o Senhor está tão preocupado? Mande que este homem venha falar comigo e eu mostrarei a ele que há um profeta em Israel. Então Naamã foi com os seus cavalos e carros e parou na porta da casa de Eliseu. Eliseu mandou que um empregado saísse e dissesse a ele que fosse lavar 7 vezes no Rio Jordão, pois assim ficaria completamente curado da sua doença. Mas Naamã ficou muito zangado e disse: eu pensava que pelo menos o profeta ia sair e falar comigo, e que oraria ao Senhor, seu Deus, e que passaria a mão sobre o lugar doente, e eu ficaria curado. Além disso, por acaso, os rios Abana e Farpar em Damasco não são melhores do que qualquer rio da terra de Israel? Será que eu poderia me lavar neles e ficaria curado? E foi embora muito bravo. Então os seus empregados foram até o lugar onde ele estava e disseram: se o profeta mandasse o Senhor fazer qualquer outra coisa difícil, por acaso o Senhor não faria? Por que é que o Senhor não pode ir lavar com ele no Rio Jordão, como ele disse? Então Naamã desceu até o Rio Jordão e mergulhou 7 vezes, como Eliseu tinha dito, e ficou completamente curado. A sua carne ficou firme e sadia, como a de uma criança. Depois ele voltou com todos os seus homens até o lugar onde Eliseu estava e disse: agora eu sei que no mundo inteiro não existe nenhum Deus a não ser o Deus de Israel. Aceite um presente meu, por favor. Eliseu respondeu: juro pelo Senhor, o Deus
Deus vivo, a quem sirvo, não aceitarei nenhum presente. Naamã insistiu com ele para que aceitasse, mas ele não quis. Aí Naamã disse: já que o Senhor não quer aceitar o meu presente, então deixe que eu leve para casa 2 mulas carregadas de terra, pois de agora em diante eu não vou oferecer sacrifícios e ofertas que não sejam completamente queimadas a nenhum Deus, a não ser o Deus do Senhor. Mas eu gostaria que ele me perdoasse uma coisa, que é a seguinte: quando eu tiver de acompanhar o meu rei ao templo de Rimon, o Deus da Síria, para ali adorar, eu vou ter que adorá-lo também. Que o Senhor Deus me perdoe por isso. Eliseu disse: adeus e boa viagem. Eu queria que você colocasse a sua Bíblia no seu coração, que você relaxasse os seus ombros, encontrasse um lugar bem confortável nesta noite, que você se esquecesse de qualquer tipo de problema que você tem hoje, dificuldade, para que a palavra de Deus possa ter livre acesso aos teus ouvidos, para que ela possa produzir libertação, transformação e mudança de mente. Que o Espírito Santo hoje transforme você em uma pessoa inteligente espiritualmente. Que todos os problemas que você estava vivendo ou está vivendo, a partir dessa instrução que você vai receber, eu creio que você vai ter uma nova direção para as suas decisões. Você vai tomar as suas decisões de maneira certa, correta, a partir de hoje. Por isso, Deus, nós consagramos este lugar ao Senhor, este ambiente ao Senhor, as nossas vidas ao Senhor, e te pedimos: fale conosco em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. 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 Glória a Deus. Essa narrativa da Bíblia é uma narrativa muito importante para as nossas vidas. Aqui conta a história de um homem que vivia uma tragédia na sua vida. Era um homem doente. Aqui nós temos alguns personagens dentro dessa narrativa da Bíblia, como o general Naamã, um poderoso general, um chefe de exército, comandante do exército mais poderoso da época, sendo submetido ao rei Ben-Hadad II, o homem mais poderoso da época. E nós temos também um outro personagem, que é o profeta Eliseu, um profeta em Israel, cujo rei de Israel era Jorão naquela época. E dentro dessa história toda, eu quero destacar com você nesta noite 7 níveis de uma inteligência espiritual. E antes de começar a falar, eu quero ser boca de Deus para você, profeta de Deus na sua vida hoje, e dizer para você: Deus vai transformar a sua dor em uma experiência de milagre. Você acredita nisso? Você crê nisso? Se eu tivesse ouvido isso, eu aplaudi o nome de Jesus. E agora, para você não se esquecer, eu queria que você olhasse para a pessoa que está ao seu lado e falar para ela: Deus vai transformar a sua dor em uma experiência de milagre. Amém. Glória a Deus. O primeiro ponto desses 7 níveis de uma inteligência espiritual, eu fui até o 5º nível no nosso culto pelas 10, mas eu, em nome de Jesus, terminarei hoje à noite os 7 níveis dessa inteligência. E o primeiro ponto é: você precisa conhecer a sua história. Um dos nossos grandes defeitos é que nós nos esquecemos da nossa história. Um dos nossos grandes problemas é que a nossa vida vai caminhando de tal forma que nós nos esquecemos de onde nós saímos. Uma das coisas que Deus sempre lembrou a Davi é de onde Davi saiu.
de trás das ovelhas. A nossa origem determina hoje o nosso presente. Você não pode ser uma pessoa que elimine a sua origem, abomina a sua origem. Eu quero dizer uma coisa para você: você é o que você conta da sua história. Se você conta a sua história como uma vítima, se você conta a sua história como alguém que só sofreu e que nunca superou nada, você sempre vai se tornar vítima dessa história. Mas se você tem uma história de superação, aí sim, você vai aprender a amar e respeitar a sua história. Você é quem você é hoje porque você tem uma história, meu irmão. Você é quem você é hoje porque você construiu uma história. Você tem algo que fez com que você se tornasse o tipo de pessoa que você é hoje. Não despreze os pequenos começos das coisas. Não despreze os seus pais, a sua origem. Não despreze o lugar onde você nasceu. Não despreze a humildade que você foi criado. Não despreze isso. Aprenda a amar e a respeitar a sua história. Tem pessoas que contam a sua história como uma tragédia e elas não conseguem sair dessa tragédia. Pastor, eu vivi no passado essa tragédia. Pastor, eu vivi no passado essa situação difícil. Mas eu quero dizer uma coisa para você: conte uma história de superação. Se ainda você não superou o que você viveu de ruim, Deus vai fazer com que a sua dor se torne uma experiência de milagre. Por isso, em nome de Jesus, honre e respeite a sua história. Eu sou quem sou hoje porque eu tenho uma história. Ninguém cai de paraquedas em lugar nenhum, meu irmão. Nada acontece no estalar de dedos. Nada acontece no piscar de olhos. Tudo é uma conquista. O que você conquistou hoje, seja emocionalmente, ou seja financeiramente, você não conquistou da noite para o dia. Você não conquistou de uma hora para outra. Você tem uma história. E será que você é capaz de lembrar da sua história com gratidão? E será que você é capaz de lembrar das pessoas que passaram na sua vida? Talvez fizeram algo de ruim, ou fizeram coisas boas. Você é capaz de lembrar com gratidão? Por isso, quando nós honramos e respeitamos a nossa história, nós temos uma vida em plenitude. Nós não somos vítimas de pessoas, nós não somos vítimas de situações, nós somos autores da nossa própria história. Porque quando você tem uma sua história, e quando você honra a sua história, você tem uma vida mais feliz, você tem uma vida mais produtiva. Por isso que na Bíblia ela conta a genealogia de Cristo. Por isso que Deus, quando vai falar de um profeta, quando vai falar de alguém, a Bíblia não esconde nenhum erro de nenhum profeta, de nenhum rei. A Bíblia não omite nenhum erro de ninguém. Todos foram expostos na palavra de Deus. Aqueles que traíram a Jesus, aqueles que abriram mão, aqueles que se corromperam, aqueles que foram transformados. Por isso, entenda o valor da sua história. Quando eu reconheço a minha história, eu sei que ela está sujeita a mudanças. Eu sei que o que eu vivo hoje, eu posso não viver mais amanhã. Eu sei que as dificuldades que eu estou passando hoje, Deus pode me ajudar a superá-las. Eu sei que a pobreza que eu vivi, eu posso não deixar os meus filhos viverem da mesma forma. Entenda, meu irmão, como você chegou até aqui hoje. Quais foram os degraus que você subiu para chegar até onde você chegou? Quais foram os sofrimentos, as humilhações, os problemas? O que você tem sofrido para manter talvez um casamento, manter uma empresa, manter uma família? Você tem uma história, não despreze essa história, honre e respeite a sua história. Porque fazendo isso, você será uma pessoa bem-aventurada. Esse texto começa contando a história de Naamã. E contando de uma forma positiva, e começa a dizer: Naamã, o comandante do exército da Síria, era muito respeitado
e estimado pelo rei do seu país. Ou seja, nós não estamos falando de um rei qualquer, estamos falando de Ben-Hadad, o homem mais poderoso daquela época, meu irmão. E ele tinha o respeito do próprio rei. Então esse homem que nós estamos falando não é qualquer pessoa. Ele tinha um exército ao seu comando. E além de ter essas qualidades todas, o texto ainda continua dizendo: por meio de Naamã, por meio de quem? De Naamã, o Senhor Deus tinha dado vitória ao exército dos sírios. Porém, Naamã era leproso. O segundo ponto que eu quero falar com você: você precisa reconhecer os seus defeitos. Você precisa reconhecer as suas falhas. Naamã, no início da história dele nesse texto, aqui diz que ele era comandante do exército, que ele era respeitado pelo rei, que ele tinha dado vitória, que Deus tinha abençoado a vida dele para que as vitórias do exército do rei da Síria pudessem vir através do comando de Naamã. Só que aqui tem um porém. Naamã era leproso. O segundo ponto eu quero falar sobre isso com você. Você precisa reconhecer os seus defeitos. Primeiro ponto, você precisa honrar a sua história. Segundo ponto, você precisa reconhecer os seus defeitos. Você é perfeito? Você é uma pessoa 100% perfeita, meu irmão? Você é uma pessoa que acerta tudo? Você é uma pessoa que consegue tomar as decisões, todas elas acertadamente? Você é uma pessoa que consegue viver uma vida sem nenhum tipo de erro? Não, meu irmão. Todos nós temos defeitos. Todos nós temos as nossas imperfeições. Todos nós. Por isso nós precisamos reconhecer essas imperfeições. Por isso nós precisamos reconhecer qual área da nossa vida nós temos um porém. Às vezes nós nos esquecemos e até achamos que através das nossas vitórias, eu terminei a minha faculdade, eu fiz uma pós-graduação, eu me casei, eu comprei um carro, eu montei uma empresa, agora eu sou uma pessoa bem-sucedida, eu ganho dinheiro hoje, superei a minha história, tenho uma história de superação, pastor, para contar, eu até honro, eu até respeito a minha história, mas, porém, você sabe quais são os seus defeitos? É uma coisa muito engraçada, na verdade, porque defeito é algo que nós não vemos em nós. Você já viu que defeito é só visto pelos outros? E quando alguém fala que nós temos um defeito, o que acontece? Dá inimizade, meu irmão, dá briga. Se tiver irmão armado, crente armado, se aponta o defeito da pessoa, está arriscado você tomar um tiro. As pessoas não estão acostumadas a serem confrontadas. As pessoas não estão acostumadas a alguém falar para elas: olha, você está errando nesse ponto, você está falhando nesse ponto, olha, você tem esse defeito aí, que tal você pedir ajuda? Por isso entenda hoje, nesse segundo ponto, qual é o seu porém. Às vezes nós achamos que somos muito bem sucedidos, às vezes nós achamos que temos dinheiro, às vezes eu ouço amigos falarem: não, eu tenho prosperidade na minha vida, não tenho falta de nada, eu sou bom e sou perfeito em tudo, mas porém, talvez a família. Nós temos que entender, meu irmão, que não adianta nós valorizarmos algumas áreas das nossas vidas, não adianta nós valorizarmos e exaltarmos algumas áreas das nossas vidas e nos esquecermos que tem áreas que precisam ser trabalhadas, que precisam ser modificadas, que precisam ser mudadas. Pastor, eu não vejo defeito em mim, você está enganado. Todos nós temos as nossas imperfeições, todos nós. Por isso precisamos entender que temos que parar de andar com uma máscara, temos que parar de andar
com um sorriso escondendo um choro, e entender, meu irmão, que precisamos expor os nossos defeitos a Deus, a Cristo, e entender que não adianta você achar que na sua vida uma área somente vai te trazer felicidade. Nós temos uma vida integral. Por isso que às vezes eu fico falando, as pessoas falam: pastor, ora para a minha vida sentimental, pastor, ora para a minha vida material, pastor, ora, meu irmão, você tem uma vida só. Você não tem uma vida sentimental, você não tem uma vida financeira, você não tem uma vida profissional, você não tem uma vida espiritual, você tem somente uma vida. E se dentre esta uma vida, alguma área dessa vida tiver um porém, como sentimento, financeiro, casamento, você não vai ser completo. Entenda isso. Não adianta eu ser bem sucedido no meu ministério, não adianta eu viajar o Brasil e o mundo todo e não dar atenção para o meu filho e para a minha esposa. Não adianta eu ser um empresário bem sucedido se eu não tenho uma família bem sucedida. Não adianta, meu irmão, eu ter um bom emprego. Não adianta. Nós temos que aprender a deixar Deus trabalhar na nossa vida de maneira integral, por inteiro. Deus não quer você pela metade, meu irmão. Precisamos entender que quando Deus opera nas nossas vidas, Ele faz o milagre de maneira integral. Pastor, Deus abençoou a minha vida financeira, comprei um carro, pastor, abri uma empresa, mas as outras áreas da sua vida, meu irmão, como estão? Como estão os teus porém hoje? Essa é a pergunta de Deus para nós. Naamã, comandante do exército, amigo do rei, ganhou batalhas, porém leproso. O que adianta ter todos esses títulos se eu tenho um porém na minha vida? O que adianta ter toda essa fama se eu tenho um porém na minha vida? Por isso nós precisamos ser pessoas inteligentes espiritualmente. Por isso nós precisamos alcançar sabedoria, meu irmão. Por isso Deus quer nos dar sabedoria. Inteligência você adquire naturalmente, mas sabedoria é algo espiritual. Entenda isso. Tiago falou que nós só temos se nós pedirmos. Inteligência, ela faz a pessoa conseguir sair do problema, meu irmão. Você, se for uma pessoa inteligente, você vai se enfiar em um problema. Mas se você ser muito inteligente, você vai sair dele. Uma pessoa inteligente, ela quebra uma vez. Por ela ser inteligente, ela economiza, faz bons investimentos, vende alguma coisa, e daqui a pouco ela já está novamente com o seu patrimônio restituído. Inteligência te dá a capacidade de sair de problemas. Sabedoria te dá a capacidade para não entrar neles. Por isso, sabedoria é espiritual. Glória a Deus. E você pode orar a Deus para que Deus dê isso para você hoje. Para que Deus dê sabedoria para você a partir de hoje. Em nome de Jesus. Essa capacidade que vem dos céus. Para isso eu preciso de uma inteligência espiritual. Então, você precisa conhecer os seus defeitos. Você precisa hoje, nesta noite, reconhecer as suas falhas. Reconhecer aonde você precisa mudar. Qual área você precisa investir, meu irmão. O que você precisa fazer. Como você vai fazer para chegar até onde você vai chegar. Você precisa hoje tomar uma decisão. Sair daquela zona de conforto e achar que só as pessoas são erradas. Que só o governo é errado. Que só os deputados, que só as pessoas são erradas. Que só a minha família é errada. Que só a minha criação que foi errada. Que só a minha falta de dinheiro que foi errada. É reconhecer, meu irmão, os meus defeitos, as minhas falhas, as minhas imperfeições. E peça a Deus para mostrar isso para você hoje. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, venceu muitas batalhas, porém leproso. Por isso, em nome de Jesus, não se satisfaça em ser uma pessoa pela metade. Não se satisfaça em ser uma pessoa que não vive uma vida em plenitude com Cristo. Busque uma vida em plenitude com Cristo.
Trabalhe as áreas da sua vida, meu irmão. Trabalhe o seu temperamento, trabalhe o seu comportamento, trabalhe as suas atitudes. Comece a identificar áreas da sua vida que você se tornou incapaz de vencê-las sozinho e peça ajuda. Peça socorro. Grite por ajuda e fale: eu não consigo sozinho. Eu reconheço o meu erro, eu reconheço a minha falha, eu reconheço a minha limitação. Por isso eu preciso de ajuda. Amém. Por isso eu preciso de socorro. Não continue sozinho nessa batalha. Não continue sozinho sofrendo dessa forma. Não continue sozinho, meu irmão. Deus está abrindo os olhos de muitas pessoas aqui agora, dizendo: reconheça os seus defeitos, reconheça os seus erros, reconheça as suas falhas. Somente quando você reconhecer, você abre portas para Deus entrar na sua vida e te ajudar a mudar, e te ajudar a se transformar. Largue o orgulho. Largue aquela sensação de que você sabe tudo, de que você sabe resolver tudo, de que você não tem defeitos, de que você não tem imperfeições. Entenda que quando eu reconheço, eu dou chance para Deus agir na minha vida. Terceiro ponto: conheça os elos de Deus na sua vida. Conheça os elos de Deus na sua vida. Capítulo 5, versículo 2 diz assim: num dos seus ataques contra Israel, os sírios haviam levado como prisioneira uma menina israelita que ficou sendo escrava da mulher de Naamã. Um dia a menina disse à patroa: eu gostaria que o meu patrão fosse falar com o profeta que mora em Samaria, pois ele o curaria da sua doença. Reconheça os elos de Deus na sua vida. Eu leio novamente, lembro para você quem era Naamã. Naamã, comandante do exército do rei da Síria. Naamã ganhou muitas batalhas. Naamã tinha uma posição de comando, mas o caminho que Deus usou para a cura de Naamã foi através de uma escrava. Você sabe por que nós perdemos grandes oportunidades de sermos abençoados por Deus? Porque nós desprezamos a forma que Deus quer nos abençoar. Porque nós criamos a nossa própria religião, nós criamos o nosso próprio Deus e nós determinamos a forma que Deus tem que agir na nossa vida, meu irmão. Aqui Naamã, através de uma empregada, de uma menina que se tornou escrava, ele alcançou a cura. E eu pergunto para você hoje: quais são os elos da sua vida que você tem desprezado? Quais são os elos da sua vida hoje que você tem desprezado? Às vezes nós queremos algo que deixou pirotécnico. Às vezes nós achamos que Deus só fala de um jeito, de uma forma. Mas não, meu irmão. Deus tem a forma dele, Deus tem o jeito dele. Eu digo para você uma coisa muito importante: Deus sempre coloca pessoas na nossa vida para nos ajudar. Se Deus não precisasse de pessoas, Deus não criava um homem, Deus fazia tudo sozinho. Deus se satisfazia sozinho, mas Deus resolveu criar um homem. Então entenda isso. Deus coloca pessoas para serem boca de Deus na sua vida. Deus coloca pessoas para abrir os seus olhos, meu irmão. Deus coloca pessoas para abençoar você. Só que às vezes nós fechamos os nossos olhos. Nós desprezamos os elos de Deus que Deus usa para nos abençoar. Por isso, em nome de Jesus, se você está desprezando hoje a simplicidade, se você está querendo hoje só o glamour, se você está sendo hoje determinista, falando como que Deus tem que agir na sua vida,
Se você hoje está determinando da forma que Deus tem que agir na sua vida, eu digo para você, você está errado, meu irmão. Entenda que Deus não usa uma forma para agir na sua vida do jeito que você quer. Deus tem o jeito dele agir nas nossas vidas. Aleluia. Glória a Deus. E a forma que você nem imagina. Eu garanto para você, que Naamã não imaginou que essa menina seria um canal de Deus na vida dele. Eu garanto para você que a esposa nunca imaginou que essa escrava seria um canal de Deus. Ela assistia o sofrimento do seu patrão durante muito tempo. Talvez ela assistia o choro da sua esposa durante muito tempo. E um belo dia, ela resolveu abrir a boca e falar: quem dera, se o meu patrão buscasse o profeta em Israel, e ela falou, ele seria curado. Ela não falou talvez, meu irmão, ali ela foi boca de Deus. Ela não falou talvez ele seria curado, se ele fosse, talvez as coisas aconteceriam. Não, ela disse, se ele fosse lá falar com o profeta, ele seria curado. Deixa eu perguntar para você, você tem procurado as pessoas certas para instruir você? Você tem procurado conselhos de instrução bíblicos para a sua vida? Meu irmão, a instrução que você recebe vai determinar a sua felicidade, sabia disso? Porque a nossa libertação vem através do ouvir a palavra de Deus. E o nosso aprisionamento também vem através do ouvir. Por isso que nós, quando somos crianças, quando recebemos palavras negativas, nós ficamos complexados. Você pode falar para mim hoje, pastor, você é feio, eu vou ignorar você. Mas se você falar isso para mim quando eu tivesse 5 anos, você criaria uma pessoa complexada. Por isso, em nome de Jesus, qual instrução você tem ouvido? Você está sendo instruído de maneira correta? Quem você tem ouvido? Quem é boca de Deus na sua vida, meu irmão? Quem ajuda você? Quem fortalece você? Quem ora por você? Quando Naamã recebeu uma instrução, quando a esposa dele recebeu uma instrução, imediatamente Naamã simplesmente falou: peraí, o texto não está dizendo isso. É só uma escrava. Que petulância é essa, menina? Que arrogância é essa? Está achando o quê? Não, meu irmão. Imediatamente o texto diz que Naamã foi direto falar com o rei. E disse para o rei que ele havia recebido uma instrução. E o homem mais poderoso não questionou Naamã, simplesmente falou: vamos então, eu farei uma carta para Jorão, falando para que ele cure você. Só que ele mandou de maneira errada. Jorão entendeu de maneira errada. Mas não importa isso. O que importa é que Naamã recebeu uma instrução. E as instruções que você recebe podem mudar o rumo da sua vida, meu irmão. Entenda isso. Nós somos as 5 pessoas que nós nos relacionamos. Nós somos os livros que nós lemos. Então comece a ver quais os tipos de pessoas que você tem se relacionado. Quais os tipos de pessoas que têm dado conselho e que têm determinado na sua vida algum tipo de comportamento que você tem tido dentro da sua casa com a sua esposa? Quais as pessoas que você tem ouvido no seu trabalho? Entenda isso através da instrução que você recebe. Nesta noite você está recebendo uma instrução que pode mudar a sua vida, meu irmão. Aleluia. Cada vez que você ouve a palavra de Deus, que você abre esse livro aqui, você recebe instruções que podem mudar a sua vida. Por isso, em nome de Jesus, reavalie hoje o que você tem ouvido, o que você tem seguido. Tem pessoas que estão hoje frias espiritualmente, porque receberam instruções de pessoas erradas. Tem pessoas hoje que estão decepcionadas com Deus, porque receberam instruções de pessoas erradas. E eu digo para você, nunca receba uma instrução de alguém frustrado. Nunca receba uma instrução de alguém frustrado.
de alguém magoado, de alguém chateado. Nós somos seres humanos e a nossa tendência é tomarmos decisões baseado naquilo que nós estamos sentindo, baseado naquilo que nós estamos ouvindo. Nós somos seres emocionais, meu irmão. Então entenda isso. Qual de nós não decidiu alguma coisa durante essa semana baseado na raiva? Eu vou fazer isso, vou tomar essa decisão. Eu vou cortar um vínculo com essa pessoa, não quero nem olhar para a cara dessa pessoa mais. Miserável. Qual de nós já não falamos coisas que nos arrependemos depois? Qual de nós tomamos algumas atitudes que depois nós nem conseguimos dormir porque não era aquilo que nós queríamos fazer? O apóstolo Paulo disse: meu Deus, o que eu quero fazer eu não faço, mas o que eu quero fazer eu acabo não fazendo. Somos emocionais. Cuidado com aquilo que você está ouvindo. Naamã ouviu a instrução de uma escrava e foi conduzido ao milagre. Entenda uma coisa, meu irmão: o que você ouve vai conduzir você ao milagre. A instrução que você ouve e aquilo que você decide fazer na sua vida vai conduzir você a um outro nível espiritual, vai conduzir você a um outro nível de conduta, de comportamento. Por isso entenda isso hoje, para você ser uma pessoa liberta, para você viver uma vida em plenitude. Deus quer nos dar hoje inteligência espiritual para discernirmos aquilo que nós estamos ouvindo, meu irmão. As pessoas que nós estamos deixando nos influenciar. Nós somos pessoas influenciáveis. Desde criança nós somos influenciáveis. Eu me lembro uma época que eu assistia um filme. Eu assisti o filme do Karate Kid. E eu via o Daniel San dando aquele golpe que você levanta uma perna e você põe essa perna no chão e dá um chute. E o seu adversário automaticamente, com um chute, ele morre. É incrível isso. Eu ia para a rua me sentindo Daniel San. Eu era o mais fraco da minha rua. Eu era o mais magro da minha rua. Mas, meu irmão, eu tinha um medo que eu não entendia aquele medo. Quando eu vi uma briga, uma confusão, quando alguém pegava minha bolinha de gude e falava: essa bolinha agora é minha, eu falei: pode ficar, não tem confusão comigo, não tem briga. Eu tinha medo de apanhar. Mas quando eu assisti aquele filme, parece que o Espírito Daniel entrou em mim. Eu ia para a rua, durante mais ou menos uns 5 minutos, até alguém me dar uma coça, eu achava que eu era o Daniel. Até fazer aquele negócio, bati com um chute, alguém me passou uma rasteira, e eu vi que não deu certo. Mas não dá certo. Mas eu fui influenciado. Eu já tentei voar, meu irmão. Eu já coloquei uma toalha nas minhas costas, em cima de uma laje. Acabei de assistir um filme de Superman. Eu coloquei aquela toalha vermelha nas minhas costas. Cheguei perto da laje e falei: agora eu vou. E me esborrachei no chão, meu irmão. Fui influenciado por um filme. Então entenda. Você acha que não, mas aquilo que você ouve vai influenciar você, meu irmão. Por isso agora, eu queria que você refletisse as pessoas que estão influenciando a sua vida, as pessoas que estão influenciando o seu casamento, a sua família, o seu trabalho, para que você possa discernir aquilo que é de Deus e aquilo que não é para a sua vida. Porque Naamã recebeu uma instrução. Ele decidiu fazer o que aquela menina tinha dito para ele. E Naamã conseguiu ser completamente limpo. Por isso, em nome de Jesus, procure pessoas certas hoje. Procure. Eu tenho tantas pessoas que me procuram. Fala: pastor, preciso conversar. Eu dou isso na minha agenda e mais cedo ou mais tarde eu marco aquela pessoa. Fala: pastor Carlos, tem uma pessoa que a gente precisa visitar, precisa discipular, precisa ajudar. Mas a pessoa tem que querer ajuda, ela tem que buscar ajuda, entender: eu não quero mais ser influenciado por pessoas frustradas, eu não quero mais ser influenciado por pessoas
que estão só jogando conversa fora, perdendo tempo. O pastor Carlos falou uma coisa muito interessante, que não quer perder tempo, que quer que a vida dele dê frutos. Então precisamos nos organizar, meu irmão, para que não percamos tempo. Por isso, em nome de Jesus, seja a partir de hoje um influenciador, seja um seguidor de Cristo. Toda a instrução que você ouvir da parte de Deus, comece a colocar em prática na sua vida. A partir de hoje, em nome de Jesus, procure pessoas certas na sua vida. Não corte vínculos com pessoas que são bocas de Deus na sua vida, meu irmão. Quem é profeta e boca de Deus na vida dos outros, fala o que as pessoas não querem ouvir. Em nome de Jesus, que a partir de hoje, você tem amigos que levem você para o crescimento. Você tenha visitas na sua casa de pessoas que vão abençoar você. E que você conviva com pessoas que vão abençoar você. Pastor, e as outras pessoas? Seja influenciador. Pastor, e os meus outros amigos? Seja influenciador. Pastor, eu quero cortar o vínculo agora com todo mundo. Vou virar o rosto, vou virar a calçada. Não, meu irmão, não é assim que eu estou ensinando para você, não. Influencie as pessoas. E seja influenciado pelas pessoas de Deus. É isso que nós precisamos fazer. Discípulos. Em nome de Jesus. O outro ponto também muito importante para as nossas vidas. Seja uma pessoa humilde. Humildade é sinônimo de objetividade. Só é humilde, meu irmão, quem tem objetivo na vida. Quem não tem objetivo não é. E eu digo uma coisa para você: as pessoas se compadecem com as tragédias da sua vida, não com as suas vitórias. Sabia disso? Eu vou dar um exemplo para você. Se eu subisse aqui hoje e falasse assim: olha, irmãos, boa noite a todos. Estou aqui hoje, parei ali minha BMW. Estou saindo daqui, estou indo viajar mais 10 países. Irmãos, a minha conta, ela tem muito dinheiro que eu não sei o que fazer com eles. Eu sou uma pessoa rica, eu recebo tudo isso, tá, irmão? Só que você não vai se identificar com isso não, meu irmão. Você vai falar: que cara metido, sem humildade, para que eu vou falar aqui isso? Não tem necessidade. Mas se eu chego aqui e falo: olha, passei uma luta, essa semana foi tenso, tive dificuldade, fiquei internado, tomei soro, bateram no meu carro, essa semana eu superei tanta coisa ruim que aconteceu na minha vida. Você vai se conectar comigo, sabe por quê? Porque também você viveu isso. Talvez você viveu uma semana difícil também, talvez você viveu uma semana de luta. Por isso entenda que a humildade abre portas para você. Quando Naamã chegou, ele já tinha criado, já tinha idealizado uma forma de que ele seria tratado. Eu não sei se você já fez isso em alguma época da sua vida, que você já idealizou o tratamento. Eu vou chegar lá, todo mundo vai me tratar bem. Ah, vão colocar uma mesa para eu sentar, vão me colocar no lugar de honra. Aí quando você chega no lugar, ninguém olha para você, ninguém vê você. Aí você fica irritado, né? O que eu vim fazer aqui? Porque nós criamos fantasias na nossa mente, da forma que as pessoas têm que nos tratar, do jeito que as coisas têm que acontecer. Por isso que tem um monte de gente frustrada, porque vive de fantasia, mas não vive de realidade. Aquilo que eu penso, meu irmão, pode não ser a realidade do momento. Aquilo que eu penso pode não acontecer, meu irmão, mas vou ficar frustrado. Não posso. Naamã achou que o profeta sairia, colocaria a mão na ferida dele, alisaria ele, e naquele momento ele seria curado. O profeta nem atendeu o homem, nem atendeu ele, mandou o empregado falar: mergulhe 7 vezes no Rio Jordão. Meu irmão, o camarada ficou irritado. Quem que esse profeta está achando que é? Eu sou Naamã, eu sou um general, eu venci batalhas. Às vezes nós queremos ser tratados pelos nossos títulos, não é verdade? Ah, eu sou líder, eu sou pastor, eu sou melhor, eu tenho esse posicionamento. Meu irmão, nunca queira ser tratado pelo seu título.
As pessoas vão tratar você da forma que você é. E a forma que você é o tratamento mais sincero que tem, meu irmão. Porque ninguém quer saber o que você tem, as pessoas querem saber quem é você. Ninguém quer saber o que você faz, mas querem saber o quanto você se preocupa com elas. Entenda, tenha humildade, tenha simplicidade. O profeta falou para ele mergulhar, ele estava indo embora. Estava indo embora. Mas um dos soldados chamou ele e falou assim: nós não trouxemos tanto dinheiro aqui. Estava fazendo um cálculo, mais ou menos $80.000 que Naamã levou, mais as vestes para o rei, vestes finas. E o soldado falou: nós não trouxemos tantas coisas aqui. E ele só pediu para mergulhar 7 vezes. O Senhor faria de tudo para que pudesse ser curado. Por que não vai mergulhar? Às vezes nós precisamos entender, meu irmão, que a maneira de Deus agir nas nossas vidas não é do jeito que eu programei, não é do jeito que eu idealizei. Por isso que tem muita gente frustrada, porque programou isso, programou aquilo, determinou isso, determinou aquilo, acha isso, acha aquilo. Vem Deus e age, vem Deus e faz, vem Deus e muda. Por isso, em nome de Jesus, peça a Deus simplicidade, humildade. Entenda a instrução de Deus para a sua vida. Entenda aquilo que Deus tem para você e o que Deus quer para você. Que o Espírito Santo produza em você hoje humildade, simplicidade, para que você tenha uma vida tranquila. Sabe por quê, meu irmão? Quanto mais duro for o seu coração, quanto mais arrogante você for, mais duro será o tratamento de Deus com você. Mais pesado será o tratamento de Deus com você. Pastor, qual é o exemplo disso? O povo no deserto. Então entenda isso. Se desfaça hoje do seu orgulho, da sua posição, e seja humilde, seja simples. Abra as portas para a sua vida através da humildade. Abra as portas para a sua vida através da simplicidade. E eu tenho certeza que você vai viver uma vida em plenitude. 6º ponto: aceite os caminhos de Deus. Naamã falou: não seria melhor que Naamã pedisse para que eu mergulhasse nos rios de Damasco, que seriam mais limpos? Por que ele pediu que eu mergulhasse no rio Jordão, esse rio barrento? Escute só, mais uma expectativa errada. Ele queria que Deus, que o profeta falasse para ele mergulhar nos rios de Damasco e não no rio Jordão. Entenda isso. Os caminhos de Deus são mais altos, são maiores e são melhores que os nossos caminhos. Pastor, como que é isso? Eu quero dar um exemplo vivo para você. O que você programou na sua vida, meu irmão? O que você idealizou na sua vida nesse ano de 2016? Que Deus fez diferente. Tem alguém que aconteceu isso? Que Deus mudou? E você falou: Deus vai agir assim. Aí chegou, Deus mudou. Eu vou fazer isso. Aí você fez outra coisa. Deus direcionou você. Deus mudou a sua mente. Deus transformou a sua mente. Pastor, vou dar mais um exemplo para você entender. Você imaginou, programou que nessa data você estaria aqui hoje, ouvindo essa palavra, aqui nesta igreja, nesta cidade, nessa hora? Você programou isso para você? Sim ou não? Não. Deus já havia programado. Glória a Deus. Deus já havia traçado. Sabe o que você fez? Você só seguiu, meu irmão. Às vezes inconscientemente, mas você só seguiu. Você só deixou. Você só foi ouvindo as instruções de Deus para você chegar até aqui hoje. Por isso, entenda os caminhos de Deus para a sua vida.
Nem sempre Deus vai fazer aquilo que você programou, mas Deus vai fazer aquilo que é da vontade dele. Por isso que a Bíblia diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Não vos preocupeis com que a vez de comer e beber e vestir. Entenda o cuidado de Deus por você. Talvez você está sem entender por que você está fazendo e vivendo alguma coisa na sua vida hoje. Eu digo para você, Deus está traçando uma nova história para você. Deus está te dando uma outra oportunidade. Deus está transformando muita coisa na sua vida. Por isso, aceite os caminhos de Deus para você hoje. Tenha a humildade de fazer a oração hoje e dizer: Deus, faça a tua vontade. Que seja feita a tua vontade, não a minha vontade. Que concretize na minha vida a tua vontade hoje, no meu ministério, no meu casamento, na minha família, na minha área financeira. Deus, faça a tua vontade na minha vida. Comece a obedecer às instruções de Deus para a sua vida, meu irmão. Aqueles discípulos tinham pescado a noite toda e não tinham pegado nada. Jesus chegou naquele momento e deu uma instrução para eles. Qual foi a instrução? Joga a rede do outro lado. Ali teve milagre? Não, meu irmão. O peixe já estava lá. Eles só estavam indo na direção errada. Deixa eu falar uma coisa para você. Quando você decide ouvir a instrução de Deus, você vai chegar a caminhos que vão fazer a sua vida ser transformada, que vão fazer a sua vida ser mudada, que você vai viver uma vida de plenitude com Cristo. Por isso, obedeça a Deus. Obedeça a Deus, meu irmão. É melhor obedecer do que sacrificar. Obedeça a Deus, os caminhos de Deus, o direcionamento de Deus para a sua vida hoje, em nome de Jesus. Último ponto: ofereça a Deus a sua vida. Versículo 17. Versículo 17 diz assim: aí Naamã disse: já que o Senhor não quer aceitar o meu presente, então deixe que eu leve para casa 2 mulas carregadas de terra, pois de agora em diante eu não vou oferecer sacrifícios e ofertas que são completamente queimadas a nenhum Deus, a não ser o Senhor. Meu irmão, eu estou concluindo essa mensagem já para você. Eu quero que você guarde isso. Tenha na sua vida um altar para você adorar a Deus. Era de costume, daquela época, decretar Deus territorial, que cada Deus era de uma terra. E quando um rei, quando um exército viajaria para uma outra terra, cada um levava um punhado de terra. Porque naquele punhado de terra, eles adoravam o Deus da terra deles. Entenda isso. Aquele homem, ele chegou perto daquele profeta e disse: já que o Senhor não quer receber o que eu tenho para dar para o Senhor, a partir de hoje, eu não adoro nenhum outro Deus na minha vida. A partir de hoje, eu peço ao Senhor que me deixe levar 2 mulas de terra, e todo o sacrifício que eu for oferecer, e toda a minha adoração vai ser direcionada ao Deus de Israel. Quando você é uma pessoa inteligente espiritualmente, você começa a adorar a Deus e a se sacrificar por Deus. Qual o altar da sua vida hoje que você desmanchou? Deus quer transformar você em uma pessoa inteligente e espiritual hoje, para adorá-lo, para adorá-lo. Eu quero orar por você hoje. Naamã decidiu ser um adorador. Ele decidiu não oferecer nenhum outro sacrifício a não ser o Deus de Israel. E a partir daquele momento, meu irmão,
ele viveu uma vida sem máscara. A partir daquele momento não tinha mais máscara. Ele não tinha problema algum dentro da sua casa de se despir diante da sua esposa. Naamã não tinha mais problema de abraçar o seu filho. Naamã não tinha mais problema de relacionamento. Eu estou falando de uma doença, mas essa lepra pode estar na vida de algumas pessoas nesta noite. Essa lepra pode ser no seu casamento. Essa lepra pode ser a sua área sentimental, profissional. Essa lepra pode ser o seu filho, a sua filha. Essa lepra pode ser um problema que você tem vivido, meu irmão. E Deus está dizendo para você: existe um caminho para essa cura. Existe um caminho para essa transformação. Existe esse caminho. E Deus acabou de falar com você hoje, para você ser limpo hoje. Para Deus te limpar hoje. Completamente limpar a sua vida. Você não precisa viver assim. Você não precisa viver como Naamã, um general de exército na rua, um comandante na rua, mas um leproso em casa. Uma família totalmente sem o contato do pai, sem o calor de um abraço do pai. Por isso entenda os caminhos de Deus para a sua vida hoje. Deus quer transformar a sua família. Deus quer transformar a sua geração. A bênção de Deus não é bênção individual. A bênção de Deus, ela vem para o coletivo. Quando você sai daqui hoje desse culto, Deus vai alcançar pessoas na sua casa, pessoas na sua rua, pessoas no seu bairro, meu irmão. Através da instrução que você está ouvindo hoje, muitas vidas serão restauradas através da palavra de Deus que você tem carregado agora e você tem ouvido agora. Eu quero orar por você, eu queria que você ficasse de pé nesse momento. Aleluia. Glória a Deus. Eu queria que você que quer, nesse momento, sair do seu lugar. Você que entendeu o seu porém hoje. Pastor, eu entendi o meu porém. Eu não sou perfeito, meu irmão. Eu também não sou perfeito. Ninguém quer perfeito. Você que entendeu o seu porém hoje, eu digo para você: não importa se você tem um porém, eu digo, se você tem um porém hoje, Deus tem um portanto. Portanto, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, em nome de Jesus, eu quero que você saia do seu lugar, que eu quero orar por você aqui à frente. Venha com o seu esposo, com o seu filho, venha orar pela sua família. Venha entender o movimento de Deus hoje. Sai do seu lugar, venha. O Jordão está aqui, meu irmão. Aqui é o Jordão. Aleluia. Curado, eu abro
subirei como Naamã curado. Eu abro mão de tudo que sou, só pra servir-te, ó meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só pra te adorar, Senhor. Senhor, quero meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor, me purifica, eu quero ser limpo como Naamã no seu poder. Senhor, quero meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor, me purifica, eu quero ser limpo como Naamã no seu poder. Senhor, quebra meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor, me purifica, eu quero ser limpo como Naamã no seu poder. Glória a Deus. Eu queria perguntar para você que está aqui hoje, aqui à frente, você que está aí também nos bancos, você que quer se reconciliar com Cristo hoje, você que quer entregar a sua vida para Jesus hoje, meu irmão, não espere amanhã. Naamã tentou fugir, ele tentou falar, não é por acaso os rios de Damasco melhores, ele tentou ir embora. Não faça isso hoje. Se você quer se reconciliar com Cristo, entregar a sua vida para Jesus, renovar a sua aliança, levanta a sua mão. Se tem alguém hoje que quer fazer isso, eu quero orar por você, eu quero orar pela sua família, eu quero orar por você hoje. Se tem alguém que quer tomar essa decisão, eu vou fazer essa oração hoje. Aleluia, que casal maravilhoso. Venha para eles aqui, é um casal lá. Glória a Deus. Tem mais alguém?